Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Cultura e Religião servidos semanalmente. Sol, Joel, boa noite. Continuas iluminado pelo Espírito Santo. Pá. Sempre, sempre. Faço questão de estar sempre debaixo da sua provisão. Solos Tiago, como está? Está tudo a andar, está tudo, estás na luz, meu. Eu Maravilha. sempre irradia sobre Quem mim. não nos esteja a ver no YouTube, pelo menos que vá lá só para ver o início, para ver como o Joel irradia qualquer coisa. Estamos bem? Está tudo a andar. Então, tens visto alguma coisa? Ouvido, lido? 1984, George Orwell. Continua nisso. Continua. Estou a gostar muito. Estou a gostar muito. Continuas Agora, continuas a ver o aspecto profético da obra na nossa realidade? sim, bastante. Não sei se foi a semana passada que falei, não sei se falei aqui, mas há um aspecto que achei fascinante, que tem a ver com as questões linguísticas, em que eles estão. Se calhar foi a semana passada que falámos disso, já não sei. Foi, pronto, então não me quero repetir, mas achei essa parte fascinante. E há muitas outras coisas que fascinantes são também no livro, como tu dizias, porque em tanta coisa é tão profético. Um, e, e pronto, estou a gostar muito. É mesmo daquelas obras que realmente uma pessoa deve de ler. Quer dizer, não sei se deve ler, eu pelo menos estou a gostar bastante e Eu acho recomendo que que também é se uma leia. altura para ler, mas depois também a questão da realidade acaba por tornar a obra provavelmente mais interessante do que há 15 ou 20 anos atrás. Daquilo que eu me lembro, é provável que essa realidade hoje seja mais catchy. Desculpa a Sim, expressão. sim, provavelmente, provavelmente. Mas pronto, estou a gostar muito e a seguir a a próxima investida que eu também já tenho ali, comprei, o da Quinta dos Animais, portanto, esse deduzo que seja Mas bastante para mais crimes rápido. dos porcos. Exato. Que neste momento Ah, existe pelo menos umas 50 versões à venda, porque aquilo entrou os direitos tornaram-se públicos, então toda a gente edita, pois. ele seja só só na versão escrita, seja em banda desenhada, mas há umas 50 edições no nosso Pois, mercado. eu quando fui comprar, optei, porque gostei das capas e o preço também era, se calhar, provavelmente era o mais acessível. Tanto um como o outro, 84 e o Quinto dos Animais, é de uma editora que eu não conhecia, tu provavelmente conheces, que é a Antígona. Uhum. Não sei se conhece a Antígona, pronto. Eu gosto da capa, são capas muito, muito simples, as duas, divididas em duas cores, do alcohol, e achei fixe e não é. Não sei, nunca falámos disso. Preferes hardcase ou hardcover? Não é Over hardcase, é o hardcover. paperback. Paperback para mim. O que for mais barato, epá, depende. Há livros que vale a pena terem capa dura. Epá, mas Por ler é uma exemplo, seca, dá-me cabo do braço. Os hardcovers dão-me cabo do braço. Ainda agora aquele do Truman, aquele não dá jeito nenhum para ler, para sim, carregar, para levar para onde esse quer não que seja. dará, mas por exemplo, aquilo que eu te emprestei há 4 ou 5 anos, que é Eu o ainda o vou Butcher's ler, está ali. Crossing, não Todos os é dias olho assim para ele. tão mau de carregar. Epá, mas mesmo assim, sim, mas mesmo assim é grande. Só o hardcover dá-lhe ali mais 500 gramas Mas é desnecessárias. maneirinho, mais do que a versão portuguesa, que é essa Ok, edição brasileira. ok, ok, ok. E tu? Bem, eu não tenho lido grande coisa, ou melhor, tenho lido Portanto, só alguma leste coisa. 4 ou 5. Não, Não, não estás a ler. não tenho estado. Os ritmos têm estado desfasados. Terminei, não o livro, mas a parte sobre Hebreus no handbook, que nós tínhamos falado a semana passada do Andreas Kostenberger, vale muito a pena. Pá, eu li um livrito ou outro de banda desenhada, tenho lido pouco. Vi hoje, ou terminei hoje, é uma daquelas coisas que eu acho que a gente já tem falado. Tu preferes ver séries semanalmente ou tudo em banda? Eu prefiro ter controle sobre a minha vida, portanto,
Sendo que há pessoas que vão dizer, não, mas eu tenho mais controle porque só sair um episódio por semana eu garanto que outros dias vai. Mas eu gosto mais de escolher. Olha, Sim. hoje dá-me jeito, consigo ver dois, amanhã não vejo, depois não vejo, só vejo para a semana. Prefiro. Até porque, Eu- dependendo das séries, perco. Uhum, uhum, uhum. Sim, sim, sim. Perco. Não, e o ponto é um bocado esse. Eu comecei a ver a segunda temporada já há umas 3 ou 4 semanas do From, está na HBO. É uma série que tem tudo para eu não gostar. Tem dois atores lá naquele cast que eu não vou nada à bola. É daquelas séries pastilha elástica que parece que vai revelar qualquer coisa e depois anda para trás e para a frente. Mas é uma série que me está. Eu já gostei muito da primeira temporada. Eu, na altura, escrevi qualquer coisa e disse que era uma espécie de Lost bem feito. Continuo com a ideia que eles conseguem agarrar pelo menos um espectador como eu. Não, a série provavelmente não será para todos, mas eu acho que está bem esgalhado. Mas hoje terminei o sétimo episódio e estava à espera que aparecesse o botãozinho lá para passar para o próximo. Portanto, eles estão a dar aquilo semanalmente, e é daquelas coisas que me irritam solenemente. É quase razão suficiente para eu cancelar um serviço, porque eu não fico nada preso a isso. Portanto, a estratégia é colocar um por semana, que é para o pessoal ficar até ao Claro. fim da série, mas eu não me importo com nada. Portanto, eu se tiver cancelar serviço, porque eu normalmente aquilo que faço é fica fora 2 ou 3 meses e depois daqui a 4 ou 5 meses Exatamente. e Exato. Mas vejo lá e aquilo que vejo. tenho que ver. Portanto, é daquelas coisas que me irritam solenemente. Mas pronto. Olha, temas. O que trazes aí hoje? Traz aí qualquer coisa fixe. Ou não? Sim, está. Pronto, eu já referi aqui que um dos meus últimos grandes pecados foi colocar-me no Twitter. Eu já tinha conta de Twitter há muito tempo, mas nunca tinha perdido, sendo que perdido é a palavra certa, tempo com aquilo. E agora, há uns meses, voltei a. Não posto nada, mas realmente consulto mais o Twitter. Até porque o Twitter, acho que já disse isso, a coisa boa que o Twitter tem é quando tu queres saber notícias. Ainda hoje precisava de aqui um programa que eu tenho no computador que requer ligação à internet e aquilo não estava a funcionar. E eu fui ao Twitter, procurei pelo nome do programa e apareceu-me lá pessoas a dizer: epá, o programa está down. Pronto, eu, ok, não é do meu lado. Então o Twitter tem ali esta parte do real time que as outras redes não têm tanto que eu aprecio. Mas com isto tudo também tem tudo o que se passa do universo Twitter, das pessoas que tu segues e um, a nível de teológico, eu sigo algumas, digamos, personalidades. Uma delas é o Dr. James White, de quem eu sou um acérrimo fã, que a semana passada, estava a comentar algo que já me tinha passado também pelo meu filho, mas eu não tinha dado tanta importância, que é a questão do Rick Warren e toda a polémica em volta de ele estar prestes a ser a sua comunidade, creio que é a comunidade, eu, pá, não domino os pormenores Shadow todos, Church. sim, mas provavelmente vão ser expulsos da Southern Southern Baptist Baptist. Convention. Eu Um, até achava que eles já tinham saído. Pois, eu nunca acompanhei nada do Rick Warren, entretanto, da pequena pesquisa que fiz também já percebi não Nunca tenho leste perdido grande nada. coisa. Se calhar já Posso-te li, emprestar. se calhar já li, mas já percebi que pronto, que é estranho. Mas basicamente o tema que agora é quente, que o está a fazer, ou que abriu a grande discussão agora e que ele provavelmente será expulso, é um tema que, por exemplo, para mim, não nesta altura da minha vida, mas enquanto crescia, nunca seria um tema, até porque para mim sempre foi lógico estar do lado do Rick Warren, que tinha a ver com o pastorado feminino. Eu sempre cresci, por acaso estou a mentir, eu vim da Assembleia de Deus e na Assembleia de Deus realmente eu acho que não havia pastorado feminino. Mas a minha adolescência, ou seja, desde que eu tenho assim mais consciência das coisas, eu cresci numa comunidade pentecostal e que havia pastores, eu sempre me habituei a que houvesse pastores. Tanto que há uma grande piada que a gente costuma fazer
Até quando recebemos a Ruth cá no nosso podcast, a mulher do pastor Tiago Cavaco, de a tratarmos por pastora, porque para mim sempre foi normal a mulher do pastor ser a pastora, e muitas vezes a pastora também era mesmo a pastora principal do tipo de comunidades onde eu cresci. E basicamente é isso. O James White apresenta, e depois já te passo a palavra, apresenta uma posição que hoje em dia eu tendo a concordar mais, e basicamente estou a resumir muito e a parafrasear muito, mas o que ele diz é, a partir do momento que se abre ou se dá aso a este tipo de coisas, de olhar para a Bíblia e achar que ela permite o pastorado feminino, tudo o resto que aí advém ou seja, está-se a um passo de todas as outras coisas também começarem a ser feitas à nossa imagem. Ou seja, hoje estamos a falar do pastorado feminino, mas facilmente numa década já estamos com ideias muito mais progressistas e de repente quem diz o pastorado feminino já pode estar a falar de outras questões como pastores homossexuais ou todas essas coisas. Ou seja, a partir do momento que se abre uma coisa que parece muito pequena, uma vírgula muito pequena, de repente há todo um conjunto de coisas que mais à frente, avaliando da mesma forma que se chegou, olhando para a Bíblia da mesma forma que se olhou para o pastorado feminino, podemos chegar à conclusão que, bem, isto fazia sentido naquele tempo, hoje em dia, tendo em conta o que a nossa sociedade é, isto já não se aplica. E isso, conforme os anos vai passando, vai fazendo cada vez mais coisas sentido naquilo que uma pessoa diria que a Bíblia condena. O que é que tu achas acerca disto? Deixa-me voltar um bocadinho atrás. Tu andas no Twitter, eu ando com o chat GPT. E então pedi-lhe a ele para fazer assim um pequeno resumo sobre o Rick Warren. E eu conheço o Rick Warren há uns 30 anos. O primeiro livro, se eu não estou engano, que teve muito sucesso e que era uma bíblia para algumas pessoas, principalmente em Portugal, era o The Purpose Driven Church, que era um manual de gestão, essencialmente muito virado para aquela questão de as pessoas se sentirem bem e de cativares muito o seeker. Aqui o chat GPT diz-me qualquer coisa como alguns críticos apontam a teologia de Warren como sendo superficial, pragmática, ecuménica, comprometida com o humanismo e o relativismo, e afirmam que o Warren usa a Bíblia de forma seletiva e distorcida, adaptando-a aos seus propósitos e ao seu público-alvo. Isto faz-me lembrar que eu comprei um livro do Rick Warren porque havia malta a ler tanto na minha igreja como em algumas igrejas na altura com que a gente dava, e a malta jovem eu senti-me na necessidade de ler. E tenho aqui a pontuação no Goodreads, chama-se The Purpose Driven Life e tem um 1 porque não dá para dar menos. E é um bocado isso. Isso não foi agora, é o que tu estás a dizer. Isso já, Não, isto ou já seja, tem uns 20 anos. ok. E é um livro que me irrita, primeiro porque é superficial, mas depois porque ele utiliza 50 versões da Bíblia, consoante o objetivo que quer tirar do verso. E quando tu vais ver a tua tradução ou aquelas traduções que nós temos como sendo melhores, mais fidedignas ao texto original, tu percebes porque é que ele escolheu outras que não têm nada a ver com aquilo. Voltando à tua questão, ao contrário de ti, para mim nunca foi natural ter mulheres pastoras, nem sequer mulheres a ensinar homens. E eu acho que esse é o ponto que mais cedo se fez luz na minha cabeça. Estamos a falar, salvo erro, de primeira carta a Timóteo 2, 11 e 12, que diz qualquer coisa, a parte que fez ponto tem a ver com não exercer a mulher autoridade sobre o marido, algumas versões têm isto, ou a autoridade sobre o homem. E aparentemente essa é a ideia no grego. Deixa-me contar-te uma história rápida. Eu fui durante muitos anos a um acampamento
e estava lá durante alguns acampamentos e já tinha, não sei se já era casado, se não, mas estaria próximo de, já dirigi algumas reuniões de oração, ou seja, só eu é que estava com as irmãs, já tinha experiência de pregação e de ensino em escola dominical. E lembro-me que em alguns verões o estudo ficava a cargo de um dos pastores, mas a mulher também dava alguns do estudo. E eles começaram a brincar comigo porque perceberam e depois falaram comigo e eu expliquei porque sempre que ela fazia o estudo eu saía. Por causa disto. Ou seja, ainda que a maior parte fosse jovens, havia já pessoas que, no meu entender, já seriam homens, e para mim o facto de ela estar a ensinar não ia certo com o meu entendimento do texto. Depois, o argumento era eu não estou a pregar, eu estou a ensinar, mas eu acho que Paulo, em alguns dos textos, tem a ver com isso. É a questão do pastor tem o objetivo de ensinar e de pregar, portanto, estas duas questões. E depois, quando tu tens a questão da autoridade, para mim sempre foi muito claro desde muito cedo. Portanto, é uma coisa que me faz confusão, não no sentido teológico, faz-me confusão é como é que pessoas que às vezes defendem as mesmas coisas que eu começam a esticar o entendimento mais usual daquele texto. Então, e deixa-me colocar assim, porque eu acho que as duas maiores críticas que podem ser, não é as duas maiores críticas, mas duas críticas comuns que são feitas é, pá, uma coisa era a sociedade machista daquele tempo, Uhum. né? Daí que Paulo tivesse a dizer essas coisas, mas isso claramente era o que fazia sentido naquela sociedade e não hoje em dia. Esse é um dos pontos. E o outro ponto será, epá, há muita gente que se converteu porque ouviu uma pastora a pregar e chegou à fé por aí. Uhum. E como é que responderias a estas duas coisas? Ou seja, Deixa-me começar pela segunda. Nem tudo o que dá resultado é defendido pela palavra. Ou seja, um, o resultado pragmático da coisa não pode ser o. Está-me a faltar o termo, o pêndulo pelo qual eu defino aquilo que faço. Ou seja, aquilo que eu faço, eu acredito que é através da palavra que eu descubro a vontade de Deus e não se resulta ou não. Porque assim, o Estádio da Luz, o Estádio de Alvalade e se calhar até alguns estádios mais pequenos têm muito mais gente e mais sócios do que a nossa igreja. E provavelmente muitas vezes andam mais felizes do que nós. Portanto, e por isso é que eu te dizia, quando o Rick Warren traz aquele livro que se torna Bíblia para muitos, é muito do ponto de vista de gestão, é quase a Bíblia como um clube. Portanto, desse ponto de vista, não é pelo facto de Deus ter usado de misericórdia que eu passo a acreditar em alguma coisa. E repara, eu até já eu dei uma até, especial na nossa igreja em que falava sobre, em que explanava a minha opinião e houve uma irmã que à parte mostrou o seu descontentamento e choque com o facto de eu ter dito que não acreditava que mulheres pudessem ensinar. E o argumento foi esse. Mas eu conheço alguém que iniciou uma igreja, se não fosse ela, a igreja não tinha iniciado. E a minha resposta foi: se não havia homens, ótimo. A partir do momento em que haja homens, ela deveria ter se colocado de parte. uhum. Sim, estavas a falar e eu estava-me a lembrar, por exemplo, até no Sermão do Monte, por causa desta questão do que tu estavas a dizer de porque Deus faz frutos mesmo de situações, aliás, Deus faz frutos mesmo das situações que não fazem sentido. E depois estava-me até a lembrar, até noutro sentido, de quase no final do Sermão do Monte, estava aqui a ver em Mateus 7,
22, especialmente, quando Jesus até diz, quando aquele dia chegar haverá muitos que me vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não fizemos nós os numerosos milagres em teu nome, não chegámos a expulsar demónios em teu nome, eu então hei de declarar-lhes, nunca vos conhecia, afastem-se-me seus malfeitores. Há Isto obras, não para há dizer, resultados. exatamente, isto não para dizer que pastoras, todas aquelas que estão a assumir o pastorado vão para o inferno, não é nada disso que eu estou a dizer, mas Uhum. o ponto que quero fazer é que realmente há muitas pessoas que podem estar a fazer até coisas boas em nome de Deus, mas não quer dizer que Deus as aprove. Portanto, e em relação ao primeiro ponto, não achas que isto é por causa Deixa-me ir da sociedade machista? deixa-me ler 1 Timóteo 2, eu já lá tinha estado, o 11. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homens, esteja, porém, em silêncio. Isto não quer dizer que Paulo obrigue as mulheres a estar em silêncio, porque em outras cartas ele vai recomendar a oração e que elas tenham palavras de profecia. Portanto, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Qual é o argumento de Paulo? O argumento de Paulo, essencialmente, não é um argumento baseado no género per si, não é o argumento baseado na incapacidade per si, mas é um argumento que não é biológico, mas é da criação. Ou seja, a mulher foi criada como co-adjudante ou ajudante do homem e tem esse papel. Nós temos um palavrão, normalmente temos a questão do complementarismo, mas tem a ver também com essa questão, que é ela deve se submeter. Não, isso não quer dizer que seja uma submissão, já temos a falar aqui em outras questões. Não é uma questão de violência física, mas tem a ver com a ordem da criação. E Paulo vai um bocadinho mais à frente e parece que tem a ver também com a queda. Portanto, coloca o ónus na mulher, apesar de nós, aparentemente, o texto diz que Adão estaria lá e Adão não exerceu a autoridade. Mas tem a ver com toda esta questão que está presente na Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Portanto, não nos cabe a nós organizar a estrutura macho-fêmea ou homem-mulher do ponto de vista divino. A Bíblia estabelece-o várias vezes. Não me parece que o ponto da Bíblia seja colocar a mulher debaixo dos pés do homem, mas Deus colocou o homem, neste caso, também à frente da Igreja, com esta responsabilidade. Ou seja, os homens devem ensinar e educar neste sentido. Agora, tu vais para outros textos e Paulo vai dizer várias vezes que as mulheres, e uma das razões pelas quais a Lapa, defendendo que só o homem é que pode ser pastor, tem reuniões de mulheres para mulheres, não há qualquer coisa contra a mulher a ensinar num determinado contexto. Certo. Portanto, Há uns dias atrás falava com um amigo meu acerca das vezes da forma como olhamos a Bíblia e que, e que muitas vezes há certos tipos de interpretações que nos daria jeito segui-las e que levantariam menos questão. Ou seja, se a gente sim, do ponto se de vista guiasse, cultural, isso é uma não é? real Era mais fácil. realidade. Acho que nenhum de nós e das pessoas que nós conhecemos fazemos isto uma questão de não, e isto é uma coisa muito fixe de se defender. Não é aquela coisa, ninguém fica popular por defender uma coisa destas. Não, e E aí, repara, para mim, desculpa, entram. e isto não quer dizer que nós não reconheçamos que as nossas mulheres da Igreja têm capacidades de ensino, estudam e E preparam-se para fazem. quando estão Sim, 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 a sim. estar. Mas isto para dizer o quê? Que tomar este tipo de posições não é não é por mais nada a não ser, do ponto de vista que eu vejo, pelo menos para mim, de uma questão de humildade perante o que é o texto bíblico. Ou seja, tal como tu estavas a dizer, a partir do momento que a gente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, há coisas que, por muito
complicadas que sejam, de no tempo em que estarmos nós assumirmos e nós nos regermos por ela, ou nós acreditamos totalmente que a Bíblia é inerrante e que é a palavra de Deus e que isso terá sempre mais validade do que qualquer outra coisa, e tem que haver esta postura de humildade que é: o texto é difícil, o texto diz coisas que se calhar hoje em dia não são as mais fáceis de se ouvir, mas isto é a palavra de Deus. Isto não é algo que o Joel, que o Tiago, em junho de 2023, decidiram que este é o compasso que se devem guiar, porque hoje dá jeito. É a palavra de Deus, e a Não, e palavra de hoje Deus é não dá intemporal. jeito. Repara, Exatamente, a cultura nos últimos 20 anos, eh, mais até, mas se tu começares a pensar no código Da Vinci, traz logo isso, que é a questão do papel da mulher, o papel daqueles que foram Uhum. vencidos pela historiografia oficial da Igreja. Eu estava a ler uma entrevista com o Frederico Lourenço por causa dos Evangelhos Apócrifos e o argumento dele é: houve um período em que a mulher tinha um papel de destaque na Igreja. Isso não é provado teologicamente, historicamente. Uhum. Eh, Obviamente, se tu fores para as seitas, se tu fores para os falsos mestres que Paulo vai já escrever logo no início do Novo Testamento, aliás, muitas das cartas do Novo Testamento têm a ver com os falsos ensinos, com os falsos mestres. Portanto, não é um problema nosso, não é algo novo hoje. Sim, Um, e só pegando nisso, até temos logo, há logo exemplos, por exemplo, imaginando que os primeiros cristãos, sociedade judaica, e aliás isso estava a acontecer, lembro-me qual é a carta, já não sei onde é que, era em Hebreus que a gente falou sobre isso, já não tenho a certeza, em que muitos deles estavam a voltar aos costumes judaicos, era em Hebreus, foi em Hebreus, agora que nós estamos, que é aquela coisa, bem, mais uma vez, como é o que a sociedade neste momento diz, o mais fácil é: eu sou cristão, mas adapto-me aqui à minha cultura. E o escritor de Hebreus tem que estar a dizer: oi, 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 malta, isto é para a frente, isto, isto não é para trás. Essa é uma das coisas. Outra que eu me lembro, por exemplo, com o Paulo, quando está no Aerópago e toda a gente até que está a gostar, entre aspas, a gostar do seu discurso, e de repente ele tem que falar da ressurreição, e de repente a ressurreição é tipo, mas, por exemplo, o Paulo podia ter comprometido também o que é o ensinamento bíblico. não, e há E isto mulheres historicamente, e isto há só para dizer, mulheres isto tanto no historicamente, se Ministério a dos gente pegar Jesus como agora, pronto, se nós quisermos pegar a dizer que hoje em dia esta é a questão, é uma das questões, mas durante estes 2000 anos a Bíblia sempre se pôs em algumas coisas frente a frente com o que a cultura ensinava. Sempre foi assim, sempre foi. Portanto, esta uma postura, é por isso que eu digo que é pouco humilde em relação à palavra, em relação a como se recebe a palavra dizer. Não, não, isto fazia sentido naquele tempo. Se fosse assim, desde o primeiro tempo havia coisas que tinham sido mudadas. Hoje éramos cristãos que ainda tínhamos costumes judaicos, éramos cristãos que não falávamos da ressurreição, e assim por adiante até chegarmos aqui. Se fôssemos sempre, se o cristianismo tivesse que se adaptar à cultura. E que não é isso. Sempre foi em muitas coisas cultural, e há de continuar a ser contracultural. não, e tem a ver com um bocado isto. Eu estava a ler, eu enviei-te, estava a ler uma citação do Tom Nettles, que ele diz qualquer coisa como o Rick Warren quer uma unidade sem confessionalismo. Ahm, Uhum. Num mundo caído e no meio de tantas confissões cristãs, unidade sem confissão é uma falsa ideia, portanto, é Exato. ilusão. O que E é que o nos ponto é une? Não esse. sabemos. É a Bíblia, mas cada um olha para a Bíblia de forma distinta. Pois é. Eu, quando deixo comunicar sobre o credo, um dos pontos era um pouco esse: em que vocês acreditam? E a resposta mais simples é a Bíblia. Ok, mas provavelmente há irmãos nossos que têm outras confissões que acreditam, ehm, e vão acreditar em coisas distintas, e há pessoas que provavelmente nós não consideraremos irmãos que dizem que também acreditam na Bíblia. E há outros que acreditam na Bíblia e em mais qualquer coisa. Portanto, quando nós utilizamos confissões,
O objetivo é esse, é alinhavar e explicitar aquilo em que nós acreditamos. Aliás, nós temos uma escola dominical na igreja para chamamos classe de novos membros e de candidatos a batismo e ninguém é batizado ou aceite na igreja da Lapa sem aceitar aquela confissão. E isso permite que às vezes algumas pessoas possam ter a tentação de dizer mas eu não acredito nisto. Pois, mas para entrar disseste que sim, está aqui, a certo? confissão diz isto, Exato. isto, isto. Portanto, faz-me confusão que alguém que pertença aos batistas do Sul venha dizer coisas que vão contra a confissão de fé. E que acho que isso não traz nada. Que é um bocado aquilo Bem, que tu estavas a dizer e que eu também estava a dizer. A cultura é o argumento, obriga-nos a alterar algumas das nossas posições. Ou acreditamos na palavra como ela é, ou então a cultura vai mudar bem mais do que só ali um hábito. bem, eu acho que para a semana devemos falar tipo de futebol ou uma cena assim, só para desanuviar. Pá, sabes que eu, só para quem está a ouvir isto, provavelmente daqui a um mês, nós estamos no dia após o caos, o trauma, o choque do António Costa com um cartaz que ele disse que era racista. Pá, eu admito que me digam que aquele cartaz é feio, pode ser ofensivo, eu ainda não percebi como é que o cartaz é racista, mas pronto, ele ganhou o dia porque desviou e hoje só toda a gente é que fala, todos os jornais dedicam um tempo de antena àquilo. Portanto, a gente pode falar qualquer coisa. Vamos a isso. Pronto, meus amigos, até para a semana. Alô? Tem cura, tem milagre, tem poder, tem visão. Tem glória, tem azeite, tem virtude, unção. Tua majestade toma conta deste lugar. Fica conosco nesta festa, queremos te adorar. Batiza, salva, cura, traga libertação.